Olá, olá, olá. Que Deus abençoe muito o teu dia, tua família, teu trabalho, teu ministério. Em nome de Cristo Jesus, que seja um dia realmente proveitoso. Que a glória do Senhor seja sobre a tua vida e você consiga divulgar Cristo para o tanto quantas pessoas for possível, tá ok? Em nome de Jesus. Ainda estou olhando a primeira carta de João, capítulo 1, o versos 8, 9 e o 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Duas vezes no verso 8 e no verso 10 se dissermos que não pecamos, se dissermos que não temos pecado, tá certo? Aí nós enganamos a nós mesmos e a verdade, no caso, se nós entendemos verdade como Jesus, lá em João 14,6, Jesus se diz que é a verdade. Então, Jesus não está em nós. Minha leitura, tá? Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus ou de Jesus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós não temos entendido o Evangelho, essa é a verdade. O Cristo que está na cruz, ele está na cruz não por causa dele, não porque ele merece estar lá, não porque ele fez alguma coisa errada, não porque ele mentiu, não porque ele enganou, não porque ele cobiçou alguma coisa, não porque ele não se importou com Deus, não porque ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele está lá porque eu e você vivemos a vida assim. Isso aqui, por isso que esses 3 versículos me incomodam muito. Me incomodam muito. O pecado, o reconhecimento nosso desse pecado em nós, nos ajuda a entendermos e reconhecermos e entendemos que somos carentes, que nós que precisamos do amor desse Deus. E que este amor valorizado, este amor transbordante em Cristo Jesus, nos ofertando perdão, nos ofertando reconciliação, nos ofertando relacionamento com Deus, é sumamente importante. É a coisa mais importante da nossa vida. É o fator que nos torna água e vinho, né? Nos separa daquilo tudo que está errado. Transformar água em vinho mesmo. Nós éramos, agora há pouco, sem Cristo, totalmente despercebidos de Deus. Deus não importava, o que importava era somente eu e eu de novo. Mas, a partir do momento que nós começamos a observar que a nossa natureza não é tão boazinha quanto a gente achava, que a gente não faz tantas bondades quanto achamos, que o nosso coração não é tão altruísta como nós gostaríamos, a gente começa a ver que as práticas que a gente comete, as coisas que nós cometemos, não tem Deus como alvo. Não, na verdade, nós fazemos a maldade, nós enganamos, roubamos, só para nos dar bem. A gente tenta dar bem de qualquer forma. Eu sou daqueles que não concordam que o poder corrompe o homem. O poder não corrompe o homem. O poder mostra a corrupção que está no coração do homem. Quando o homem tem poder, a corrupção natural, o pecado que há em si, nele, começa a transbordar. E aí, o Congresso, os políticos do nosso país são o maior exemplo. É só olhar. Eles fingem estar trabalhando para o povo, mas na verdade só estão buscando sua própria satisfação e a sua satisfação. Vamos deixar por assim, tá certo? Então, esse homem que está dizendo aqui, agora ele está falando com as pessoas que ouviram o Evangelho, está falando para as pessoas que estão provavelmente uma igreja, que aqui a carta de João, ela na verdade não tem eu ainda não achei, os destinatários, tá ok? Não tem destinatário. Então assim, ele está falando, eu creio, para um grupo de convertidos, de pessoas que ouviram o Evangelho, entenderam que a salvação é em Cristo Jesus, mas para que essas pessoas sejam alertadas disso, que ainda existe muita coisa na nossa carne
que Paulo vai falar que existe uma luta entre a carne e o espírito. Ele vai gritar que o bem que ele quer fazer não consegue, mas o mal está sempre ali, ó. É facinho. E ele vai dizer que ele é o principal dos pecadores, tá certo? Baseado nisso, que nós temos que entender realmente é que a graça de Deus se manifesta salvadora em Cristo Jesus. Não porque nós alguma coisa, na verdade, nós estávamos totalmente estragados, totalmente apartados, afastados, longe de Deus. E Deus, por sua graça, por seu amor, por seu caráter bondoso, ofertou Cristo na cruz do Calvário para que nós fôssemos reconciliados com Ele, que nós tivéssemos essa oportunidade de sermos reconciliados. É como uma ideia bem vazia, bem pequenininha. É como se a gente tivesse de mal com alguém, sabe? A gente brigou com uma pessoa, essa pessoa nos fez muito mal, aliás, nós brigamos com essa pessoa, fizemos muito mal para ela, e um dia ela chega para nós e pede desculpa. É ilógico, né? Não parece acertado, mas é isso que graciosamente Deus faz. Ele é o ofendido. O pecado ofende a Deus, o nosso pecado ofende a Deus, o nosso pecado não é agradável a Deus, aliás, muito pelo contrário, e Ele oferta Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque a gente é complicado, Quem tem família sabe, não é fácil viver junto de outras pessoas, é muito complicado, mas é por causa da nossa natureza egocêntrica, é por causa do pecado que está em nós. Pense muito nisso e tenha um ótimo dia na presença de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia.